E aí, bem-vindo a DotPy. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o que você tem que estudar para se tornar um engenheiro de dados. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Luiz, sou engenheiro de dados e também sou fundador aqui da DotPy. Bom, esse roadmap eu organizei ele mantendo os principais assuntos que são mais relevantes e que também são mais utilizados aí na maioria das empresas. Mas vale lembrar que existe algumas outras ferramentas que eu não coloquei, porque depende muito da demanda do projeto de dados da empresa. Então aqui eu coloquei mais as que são principais mesmo. Bom, antes de começar a falar sobre esse roadmap, eu preciso que você coloque duas coisas na cabeça, né? A primeira é que todo mundo é capaz, né? E que não existe nada difícil. E a segunda coisa é que tudo leva um tempo. Então, para você estudar para a área de engenharia de dados, leva um tempo e dedicação aí que você precisa destinar para a sua carreira, tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre o roadmap, eu dividi ele em 3 partes. Uma para coisas que são de nível iniciante, outras para que são de nível intermediário e uma para o nível mais avançado. Então, bora lá começar. Bom, como primeira matéria de estudo, eu coloquei a lógica de programação, porque com a lógica de programação você vai adquirir a técnica de como pensar para desenvolver códigos de programação. Ela é muito importante e você não pode ignorar isso na hora de você colocar aí do seu roadmap de estudos. A segunda matéria que eu coloquei para estudar é fundamentos de banco de dados, porque assim você vai entender como os dados são armazenados em um banco de dados comum e quais são os tipos de manipulações que a gente pode fazer dentro de um banco de dados. Bom, essas duas matérias elas são conceituais, então é um pouquinho mais abstrato, mas quando você for para a prática você realmente entende como funciona a utilização, tá? Agora, existem duas matérias que eu coloquei, que é a linguagem SQL e o Python, e elas são duas matérias que são mais de mão na massa, tá? Então, a terceira matéria que eu coloquei para esse roadmap é a linguagem SQL. Na hora que você for estudar, dá bastante ênfase sobre os comandos DDL e DML. Bom, o DDL ele significa comandos de criação, comandos de alteração de estrutura ou até mesmo excluir tabela ou banco de dados, tá? E DML ele significa a inserção dos registros, a atualização de registros ou até mesmo deletar eles. Bom, dessa seção aqui de nível iniciante, a última coisa que eu coloquei para estudar é o Python. Então, o Python é uma linguagem de programação e ela é a linguagem mais utilizada hoje no momento para a área de ciência e também de engenharia de dados. Então, se você entender como ela funciona, é essencial ali para o seu dia a dia como engenheiro de dados ou até mesmo como cientista, tá? Então, bora aqui para a próxima etapa. À medida que a gente vai avançando nesse roadmap, a gente ganha algumas experiências, né? Então, eu vou explicar o porquê que eu coloquei de novo o Python aqui no nível intermediário. E não existe uma explicação além de ele é muito importante, não tem uma outra explicação. Então, no nível intermediário, você precisa fortificar muito os seus conhecimentos em manipular listas, entender como funciona esse objeto dentro do Python. Você precisa aprender a manipular os dicionários e entender como funciona esse objeto, a manipular textos, arquivos textos, né? E até aqui, se você quiser, você pode se desafiar fazendo a construção de alguns tipos de processamento com os arquivos texto. Mais uma parada aqui para você aprender é como manipular arquivos JSON, porque é muito importante, a gente tem vários arquivos de parâmetro que são armazenados dentro desses arquivos JSON. E por fim, e eu acho que é o mais importante, é aprender o conceito de orientação a objetos. Porque quando você aprende esse conceito, você consegue dominar a linguagem e ela não se torna mais um desafio e se torna uma coisa ali que você realmente escreve de forma natural, tá? Bom, como segundo elemento dessa sessão, tem o Pandas. E no Pandas, você precisa aprender a construir data frames, então ler de origens como
arquivos CSV, Parquet, arquivos Excel e outras fontes de dados, né? Você precisa aprender também a aplicar filtro nos data frames e também como realizar agrupamento de informações, tá? Além dessas coisas que eu falei anteriormente, você precisa também aprender a fazer joins, que é unir informações de duas tabelas, ou melhor, de dois data frames dentro da linguagem. Uma das coisas que eu considero principal aqui dessa lista é você aprender como trabalhar com colunas. Então, aprende o conceito de trabalhar com colunas dentro do Pandas, e isso vai fazer muita diferença na hora que você estiver no dia a dia e precisar ali fazer alguma manipulação, e vai facilitar muito aí seu entendimento, tá? Agora, aqui no Pandas, a gente tem dois elementos, que é o window e o chunk size, e eles são duas coisas mais avançadas da linguagem, tá? O window, você trabalha com funções de janela, e nesse momento eu não vou exemplificar aqui para não confundir, porque é uma coisa um pouquinho complexa e que precisa ser explicado de forma mais minuciosa, porém, lembra de estudar isso daqui, tá? E por último é o chunk size. O Pandas, ele roda na memória do computador, então às vezes você tem um arquivo que é muito grande e você não consegue processar ele utilizando a memória do computador. Então, uma forma de driblar isso é fatiar o data frame em vários pedaços para você não ter problema de performance, e aí você consegue ali processar sem problema nenhum. Por último, aqui nessa seção de intermediário, tem o Spark, e que também é o mais requerido aí na hora que vão buscar pessoas para as vagas de engenharia de dados. Aqui, ele tem os mesmos elementos do Pandas para você estudar, porque o princípio dele e do Pandas é o mesmo: trabalhar com data frames, armazenando tabelas dentro desse data frame. Então, filtro, agrupamento, join e manipular colunas é uma coisa que dá para fazer tanto em um quanto em outro, tá? Porém, dentro do Spark não existe o chunk size, porque o Spark ele é mais robusto e usa o paralelismo. Vai ter um vídeo no canal falando sobre Spark e o Pandas e a diferença deles nas próximas semanas, tá? E continuando, no nível mais avançado, você pode estudar sobre performance do Spark. Isso faz total diferença. Se você entende como o Spark funciona por debaixo dos panos, você se dá muito bem ali na manipulação de dados e até como você vai tratar as informações. Então, isso daqui é uma das coisas que eu falo que é mais importante dentro do Spark, tá? Ali, por último, eu deixei uma tagzinha falando sobre prática. Por que eu salientei ali? Porque é muito importante no nível intermediário, para você gravar e fixar isso na sua cabeça, todos esses conteúdos, você praticar para conseguir entender realmente o que faz. Então, alguns exemplos práticos que eu deixei ali. Então, na construção de pipeline, você pode pesquisar sobre como fazer a ingestão de dados utilizando o Pandas e também utilizando o Spark. Você também pode utilizar para construir um pipeline de processamento de regras e alguns outros tipos de pipelines que podem te ajudar a ter experiência, tá? Um dos pipelines que mais pode trazer experiência para você é a construção de processamento de dados desestruturados, tá? Porque isso daqui ele vai te dar um domínio muito bom com qualquer uma das duas bibliotecas, tanto Pandas quanto o Spark. Bom, a gente chegou na nossa penúltima sessão e agora a gente vai falar do nível avançado das paradas aí de engenharia de dados. Bom, hoje os projetos de engenharia de dados, quase todos eles são praticamente feitos na nuvem. E isso é uma tendência global, tá? Então, tanto aqui no Brasil quanto fora, a galera está fazendo todos os projetos de engenharia de dados na nuvem. Então, você precisa entender os conceitos de nuvem. Então, tá ali, ó, fundamentos de cloud. E isso daqui vai te ajudar a saber como funciona a nuvem e quais são os serviços que a gente tem dentro dela, tá? Quando eu falo aqui sobre fundamentos e conceitos de nuvem, eu falo que você pode entender isso de forma genérica, porque quase todos os serviços que existem em uma nuvem, por exemplo, Azure ou a Google Cloud,
existem os mesmos serviços semelhantes entre elas. Eu vou mostrar isso no próximo slide, tá? Coisas que são muito boas aí e que vão te ajudar muito a entender aí como funciona a nuvem. Entender algumas coisas sobre engenharia de software, como por exemplo, plataforma como serviço, porque você vai entender como funciona e utilizar os serviços da nuvem, e também infraestrutura como serviço, porque vai ajudar a entender como funciona o uso da infraestrutura da nuvem, tá? Então, esses dois conceitos de engenharia de software são bem legais aí para quem quiser estudar sobre fundamentos de cloud. Bom, aqui eu listei cada serviço e seu correspondente em cada nuvem. Então, na primeira coluna ali a gente tem os serviços, como infraestrutura, back-end, armazenamento e banco de dados, e nas outras colunas as nuvens e os serviços, cada serviço com seu nome, tá? Então, aqui na primeira linha, a gente tem ali infraestrutura, que é um serviço que pode ser fornecido pela nuvem, e ali da Azure a gente tem a Virtual Machine, dentro da Amazon Web Services a gente tem o EC2 e do Google Cloud a gente tem o Compute Engine. Então as nuvens elas são bem semelhantes, se você entender os fundamentos você consegue entender como funciona cada uma delas. E aqui nesse quesito de nuvens, a gente tem alguns principais pilares de serviços, que são infraestrutura, back-end, armazenamento e banco de dados. Se vocês tiverem mais interesse, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo falando mais sobre esse conteúdo, tá? Então comenta aqui embaixo sobre cloud, comenta aí. Faz um vídeo sobre cloud, beleza? É nóis! E agora a gente chegou aqui pro final. Então vamos lá. Bom, agradeço quem ficou até aqui nesse vídeo, né? E eu desejo bastante sucesso aí na sua carreira e que de alguma forma com esse roadmap de estudos eu consiga te ajudar, né? E também guiar os seus estudos. Se você gostou desse material, curte esse vídeo aqui embaixo. E também se você quiser, segue a gente no nosso Instagram, @dotpy_. E também pode me seguir no LinkedIn, que a gente posta alguns materiais aí relacionados sobre engenharia de dados, análise de dados e até mesmo cloud. Valeu!